A paz do nosso Salvador, Yahushua, o Mashiach. Aqui quem está falando é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Eu quero nessa noite, irmãos, falar a respeito de um texto quando Yahushua, o Mashiach, foi ungido lá em Betânia. Está no livro de Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13, está no livro de Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. E está também no Evangelho, segundo escreveu João. E eu creio que o Evangelho de João é o Evangelho que mais traz revelação. Evangelho de João, capítulo número 12. Eu estava orando e o Eterno me deu nesse sábado maravilhoso, sábado, dia 10/4/2021. E o Eterno me deu aqui essa passagem, depois da oração. 6 dias depois, antes da Páscoa, Yahushua chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Yahushua. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Yahushua e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pelas bolsas do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Até aqui. Meus irmãos, a maioria das pessoas, muitas das vezes, devido às correrias e às coisas da lida, da vida, não para meditar dentro de um texto como esse e a situação que nós estamos vivendo. O sábio Salomão escreveu uma certa feita e ele diz que tudo que já teve vai voltar a ter e tudo que tem já teve. O sábio Salomão fala e explica que tudo nesta terra ou nesta vida é um círculo. É um círculo. Quando você entende essas coisas, você começa a ter uma visão mais ampla do que é o reino do Criador no espiritual e o reino do Criador físico. O Mashiach disse para o povo que o reino do Criador está entre nós. Entendeu? Isso é muito bom. Observe que nesse jantar lá em Betânia, e aonde está presente ali Lázaro, a quem Yahushua ressuscitou dentre os mortos, a quem está também Marta, que é irmã de Lázaro, Maria, que é irmã de Lázaro, a qual ela pegando aquele vaso de perfume de nardo, raríssimo para a época, ela derrama sobre os pés do Mashiach e começa a enxugar, enxugar com seus cabelos. Observe que logo
vamos dizer assim, o picareta, desculpa a expressão da palavra, do Judas, vendo que aquele nardo tinha um preço bastante elevado, porque dava 300 denário, dava 300 denário, era uma quantia muito alta. E ele vendo tanto o valor como o perfume, ele observou o que Maria estava fazendo. Maria estava praticando uma boa ação para com Machia, né? Ali partiu dela. Lázaro não mandou ela fazer aquilo, Marta também não mandou ela fazer aquilo. Foi uma ação individual dela, do querer dela, tá entendendo? A ação quem fez foi ela. O perfume era dela. E ela quis fazer aquilo. O Machia não pediu para ela, não induziu ela a fazer aquilo. Ela fez dela mesma, por ela mesma. Estava no coração dela fazer aquilo. E Judas fez essa objeção. Ele viu o perfume, viu que ele podia ganhar com aquilo, porque o texto diz que ele diz não e dá aos pobres, vendesse por 300 denários e dá aos pobres. O texto revela claramente, não porque ele queria cuidar dos pobres, tá entendendo? Não porque ele tivesse interesse em ajudar ou pelos pobres, guarde isso, mas porque era o quê? Ladrão. Judas falou que não tem que guardar o perfume. E a gente vende e dá o dinheiro aos pobres. Meu irmão, a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo não é essa mesma situação aqui. É a mesma situação aqui. O que é que a gente vê a política diabólica falar? Fique em casa, porque é amor à vida. Fique em casa, porque nós queremos o bem de vocês. Agora nós vamos fazer uma campanha à fome, para ajudar a fome, para matar a fome do povo. Mas você tem que ficar em casa. Você está pensando, meu irmão, que esse povo quer cuidar do pobre? Você está pensando que esse povo quer cuidar realmente do pobre? Ele não quer cuidar do pobre não, irmão. Eles fazem isso porque são ladrões e são salteador e tem nojo do pobre. Eles têm nojo do pobre. Tá entendendo? Tem nojo do pobre. Eles não querem cuidar do pobre. Ele quer cuidar de si. O que nós estamos vivendo hoje, o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, está acontecendo hoje a mesma coisa. É amor à vida. Você vê a política aí, principalmente aqui em São Paulo, é amor à vida. Você tem que ficar em casa. Peraí. Olha a pesquisa aí. A maioria das pessoas que morreram foi pessoas que ficaram em casa. A maioria de pessoas que morreram foi pessoas que foram entubadas. Por que a maioria das pessoas que ficaram em casa, que se cuidou em casa, não morreu? Por que a maioria não morreu? Sabe por que não morreu? Porque soube se cuidar. E esse povo não quer nada saber, não quer nada com pobre, não quer cuidar de pobre. Eles estão com interesse em ganhar dinheiro. É em ganhar dinheiro. O interesse desse povo é destruir essa população. Agora nós vemos aí o que é que esse povo que é contra os princípios judaico-cristão, entende da nossa fé com o nosso Criador. O que é que esse povo entende? Para determinar, quem são eles para determinar se a igreja vai abrir, se não vai abrir? Quem são eles? A igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, o Machia diz, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja de Cristo não está encurralada.
A igreja de Cristo está viva, a igreja de Cristo está profetizando, a igreja de Cristo está orando, a igreja de Cristo está pregando. Nada vai deter a igreja de Cristo, nada vai parar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo recebeu a unção, não foi do governador de São Paulo. A igreja de Cristo recebeu a unção, não foi do presidente Bolsonaro, não foi de nenhum político. A igreja recebeu a unção daquele que era, que é e que há de vir. A igreja recebeu uma unção para avançar e nada pode deter a igreja do Mashiach. Nada pode deter a igreja do Mashiach. Esses homens que estão batendo hoje, guerreando contra o Criador e a igreja, eles têm corda curta. E a corda vai estreitar, começando pelo o daqui de São Paulo. A corda vai estreitar ainda esse ano. Eu profetizo em nome do Mashiach. Eu profetizo em nome do Mashiach que ainda esse ano a corda estreitará para esse governador de São Paulo. A corda vai estreitar. Eu profetizo em nome do Mashiach a sentença, o juízo do Criador sobre a vida desse homem, desse endemoniado, desse perturbado. Eu profetizo em nome do Mashiach uma sentença sobre esse homem, sobre o governador de São Paulo. É em nome do Mashiach, para que o Brasil e o mundo creia que o céu reina, que o céu reina. Esses homens não querem cuidar de vidas, não. Esses homens não querem cuidar de pessoas, não. Esses homens querem cuidar de si. Eles só pensam em si. Eles não pensam no próximo. Esses homens são usados por espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você entendeu? Eu profetizo a sentença, o juízo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11 que se alguém tentar barrar as duas testemunhas ou parar ou tentar atingir as duas testemunhas que são judeus e gentios, fogo sairá da sua boca, palavra, e devorará os seus inimigos. Se alguém tentar lhe causar dano, e eles não estão querendo causar dano à igreja, eles estão querendo causar dano à igreja. Eu profetizo a sentença do Criador, começando pelo daqui de São Paulo. Eu profetizo em nome do Mashiach a sentença, que nada vai conseguir parar a igreja do Mashiach, que nada vai conseguir parar a igreja do Criador, a igreja aonde é dirigida pelo Espírito Santo do Criador, pela palavra do Criador. Nada vai deter essa igreja. O Mashiach disse para Pedro: sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Faraó tentou, ela estava no Egito. Faraó tentou parar, tentou intimidar, mas ela chegou dentro da terra prometida. Ela chegou dentro da terra prometida porque quem falou foi o Criador, quem cumpriu foi o Criador. E todos aqueles que tentou parar essa igreja, tanto no passado como no presente, todos eles que tentou parar a igreja, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de um povo que serve o Criador, que só tem ele como o único Criador vivo e verdadeiro, que é o Criador de Abraão, Isaac e Jacó, reconhecendo Yahshua Mashiach como o único suficiente Salvador, e que o Espírito Santo é a palavra e é o próprio Criador que nos guia e nos conduz. Nada vai deter essa igreja. Herodes tentou barrar essa igreja, não está entre nós. Hitler tentou parar essa igreja, não está entre nós. Napoleão Bonaparte tentou parar essa igreja, não está entre nós. Stalin tentou parar essa igreja, não está entre nós. Tantos eles que se levantaram contra essa igreja, Nero, César, todos eles que se levantaram contra esse povo, que crê no único Criador vivo e verdadeiro e reconhecendo Yahshua Mashiach como rei, todos eles que tentaram, nenhum está entre nós. Não vai ser esse de São Paulo, não vai ser esses do Brasil, esses governantes, esses endemoniados que vai parar a igreja. Está vindo a sentença do Criador sobre todo esse povo que está contra a sua igreja, que está contra o seu povo. Eu profetizo em nome de Yahshua Mashiach a sentença do Criador sobre todos esses que quer causar dano à igreja do Mashiach. E hoje, marque a data. Hoje é 10/4/2021. Fique todo na paz.
e que o Eterno vos abençoe.